Olá pessoal, vamos resolver agora a questão 16 do nível 3, que corresponde ao ensino médio da primeira fase da OBMEP de 2019. Ok? Então vamos lá. A rã Zinza quer ir da pedra 1 até a pedra 10 em 5 pulos, pulando de uma pedra para a seguinte ou por cima de uma ou de duas pedras. De quantas maneiras diferentes Zinza pode fazer isso? Bom, olha a pergunta, de quantas maneiras diferentes Zinza pode fazer isso, né? Quando a questão pergunta quantidade, normalmente é uma questão de análise combinatória, tá? Bom, mas vamos lá. Zinza, né, tem que sair da pedra 1 e chegar na pedra 10. Então, ela precisa avançar quantas pedras? Ó, ela está aqui, ó. Avançou uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedras. Ela precisa avançar 9 pedras. Olha só, coloquei ali. Ela precisa avançar 9 pedras. Tá? Agora, para avançar 9 pedras, ela só pode dar 5 pulos. Né? Onde é que tem isso aqui? Em 5 pulos. Então, ela só pode dar 5 avanços, né? Porque cada pulo é um avanço. Então, ela só pode ter 5 avanços. Ok? Beleza. Agora, vamos ver o que pode acontecer, né? Porque o pulo dela tem 3 formas diferentes dela pular. Ela pode pular para a pedra seguinte, e aí ela estaria avançando uma pedra só. Ou ela pode pular por cima de uma pedra e cair, né, depois. Então ela vai estar avançando duas pedras. Ó, por exemplo, ela está aqui. Aí ela pulou por cima da pedra 2 e caiu na pedra 3, né? Então ela avançou duas pedras. Ela saiu da 1 e veio para 3. Ou ela pode pular por cima de duas pedras. Ó, ela pode sair daqui e pular duas pedras. Ó, passou por cima da 2, passou por cima da 3 e caiu na 4. Então, nesse caso, ela vai ter avançado 3 pedras. Né? Ó, 1, 2, 3. Então, cada pulo dela pode representar um avanço de uma pedra só, pode ser um avanço de duas pedras, ou pode ser um avanço de 3 pedras. Caú, não pode ter 3 pedras, Caú. É 2 pedras no máximo. Oh, não, mas aqui no texto ele está dizendo que ela pode pular por cima de 2 pedras. Se ela pula por cima de 2 pedras, ó, tá aqui na 1. Pulou por cima da pedra 2 e pulou por cima da pedra 3. Ela está pulando por cima de 2 pedras e está caindo aqui na 4. Veja que ela pulou por cima de 2 e avançou 3, né? Porque ó, ela estava aqui, avançou quantas? 1, 2, 3. Ok? Então, ela pode avançar só uma, ela pode avançar duas, ou ela pode avançar 3. Ok? Bom, e ela só pode ter 5 pulos, então ela só pode ter 5 avanços. Será que ela pode avançar só uma pedra de cada vez, 5 vezes? Olha só. No primeiro avanço, avançou uma pedra, depois avançou uma pedra, uma pedra, uma pedra e uma pedra. Não pode avançar mais porque só são no máximo, quer dizer, são exatamente 5 avanços. Mas isso aqui não serve. Por que isso aqui não serve? Porque no final das contas, aqui, ela avançou quantas pedras? Ela avançou 1, 2, 3, 4, 5 pedras. Não é suficiente. Ela precisava avançar quantas pedras? 9. Então isso aqui não serve. Ok? E aí eu já vou pensar numa outra situação. Será que ela poderia avançar 2 pedras e depois sair avançando só uma pedra? Né? E veja que tem 5 avanços aqui. Também não seria suficiente, porque ó, nesse formato ela avançou quantas pedras? 2 mais uma 3, mais uma 4, mais uma 5, mais uma 6. Ela só avançou 6 pedras. Não é suficiente, porque ela precisava ter avançado o quê? 9 pedras. Tá? Então já vou descartar isso aqui e já vou colocar uma outra opção. Olha só, e se ela tivesse 2 avanços de 2 pedras e 3 avanços de uma pedra só? No total, ela teria avançado quantas pedras? Olha só, 2 pedras, mais 2 pedras, 4 pedras, mais uma 5 pedras, mais uma 6 pedras, mais uma 7 pedras. Opa, também não é suficiente, porque ela precisa avançar 9 pedras, né?
Então, vou descartar isso aqui e já pegar mais uma opção. Que tal se fossem 3 avanços de 2 pedras e 2 avanços de uma pedra? Ela teria avançado quantas pedras no total? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais uma 7, mais uma 8. Ela teria avançado 8 pedras, mas ela precisa avançar 9 pedras. Não é suficiente. Então, vou cancelar isso aqui e vou botar mais uma opção. Ó, e se ela tivesse avançado 4 vezes 2 pedras e uma vez uma pedra só? Vamos ver. São 5 avanços aqui. E ela teria avançado quantas pedras no total? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais uma, 9. Opa, ela teria avançado 9 pedras. Caú, testa aí tudo 2, mas é porque é o seguinte, se eu botar tudo 2, aqui não já foram 9, ela não já avançou 9 pedras? Se eu substituir esse 1 por 2, ela estaria avançando 10 pedras, mas não dá para avançar 10 pedras, porque não tem mais pedra depois, ok? Então, eu não vou testar tudo 2, porque eu já sei que não serve. Agora, Caú, você não testou nenhum ainda com 3, né? Ela avançando, ela dando um avanço de 3 peças, de 3 pedras de uma vez só. Vamos testar isso daí? Vamos testar, por exemplo, um avanço com 3 pedras, um avanço de 3 pedras e 4 avanços de uma pedra só. Vamos testar? Mas espera aí, ela teria avançado quantas pedras no total? 3 mais uma, 4, mais uma, 5, mais uma, 6, mais uma, 7. Ela teria avançado só 7 pedras, não é suficiente. Tem que avançar 9. Então, faz o seguinte, Caú, testa um avanço de 3 pedras, outro avanço de 2 pedras e o restante de uma pedra só? Tá, então vamos lá. Um avanço de 3 pedras, um avanço de 2 pedras e o restante avanços de uma pedra só. Vamos ver. Aqui ela avançou 3, mais 2 pedras dá 5 pedras de avanço, mais uma pedra 6, mais uma 7, mais uma 8. Eita, avanço de 8 pedras não é suficiente, tá? Precisa avançar 9 pedras. Caú, tenta o seguinte então agora. Um avanço de 3 pedras e 2 avanços de 2 pedras e 2 avanços de uma pedra. Tá, então vamos lá. Ó, avançou 3 pedras, mais 2 pedras 5, mais 2 pedras 7, mais uma pedra 8, mais uma pedra 9. Opa, o avanço total foi de 9 pedras. Beleza. Então isso aqui serve. Tá? Caú, bota mais um 2 aqui, né? Mas eu não vou botar mais um 2, porque aqui ela já avançou 9. Se eu botar mais um 2 aqui, ela vai avançar 10. Já passou. Né? Então para mim aqui tá bom. Agora, será que não dá para ser com 2 avanços de 3 pedras, né? Então, por exemplo, eu vou testar 2 avanços com 3 pedras e o restante avanços de uma pedra só. Olha só. Vamos ver aqui. Um avanço de 3 pedras com outro de 3 pedras vai dar 6 até agora. Mais um avanço de uma pedra, 7, mais uma pedra, 8, mais uma pedra, 9. Opa! Isso aqui tem um avanço total de 9 pedras, que é o que nós precisamos. Tá certo? Então, essa daqui também serve. Caú, agora bota 2 aqui, né? Não adianta botar um 2 aqui, trocar um 3, trocar um 1 por um 2, porque se aqui o avanço já foi de 9 pedras, se você trocar esse 1 por 2, vai ter um avanço de mais de 9 pedras, vai ter um avanço de 10 pedras, mas aí não dá, porque não tem mais como avançar. Então, nem vou testar isso daí. Ok? Então, veja, eu tenho 3 resultados, eu tenho 3 situações que satisfazem o que foi pedido. Né? Que é avançar 9 pedras e avançar 9 pedras com 5 avanços, ok? Caú, então a resposta é 3. Eita, não tem 3 aqui. Cuidado. A resposta não é 3 pelo seguinte. Esse formato aqui, esse único formato, na verdade, tem várias maneiras de você fazer isso. Por quê? Porque esse formato aqui, ele tá caracterizando o seguinte. São 4 avanços de 2 pedras e um avanço só de uma pedra. Só que do jeito que está aqui, está dizendo que o primeiro avanço foi de 2, o segundo avanço foi de 2, o terceiro foi de 2, o quarto foi de 2 e o quinto é que foi de 1. Então, aqui, veja que aqui você está botando o avanço de uma pedra só como sendo o último, mas ele não precisava ter sido o último, ele podia ter sido o penúltimo.
ele podia ter sido o terceiro, ele podia ter sido o segundo, ele podia ter sido o primeiro. Tá certo? Então, existem 5 formatos desse daqui. Estão entendendo direitinho isso aí? Ó? Por exemplo, se o avanço de uma pedra só fosse o quarto avanço, né? Então aqui seria 1, aqui seria 2, 2, 2 e aqui 2. O 1 estaria aqui. Se o 1 tivesse aqui, aí aqui seria 2, 2. O 1 está aqui, aqui seria 2, 2. Quer dizer, você continuaria tendo 4, 2 e 1, 1. Né? Só que a posição do 1 estaria mudando. Né? E essa ordem, essa mudança na ordem, iria mudar o que ela estaria fazendo. Né? Porque, por exemplo, esse resultado aqui, olhando para a figura, o que ele está me dizendo? Que o primeiro pulo dela, ela avançou 2 pedras, então ela veio para cá. O segundo pulo, ela avançou mais 2, veio para cá. O terceiro, ela avançou mais 2, veio para cá. O quarto, ela avançou mais 2, veio para cá. E o quinto, ela avançou só 1, veio para cá. É diferente de você, por exemplo, se o 1 tivesse aqui na frente e o resto fosse tudo 2. Veja como é diferente. O primeiro pulo dela seria daqui para cá, avançaria só uma pedra, e a partir daqui avançaria sempre 2 pedras. Ó. Depois vira para cá, depois para cá, depois para cá e depois para cá. Ok? Então a ordem aí importa. Tá? Então, de quantas maneiras eu tenho esse formato aqui? O 1 pode estar na quinta posição, ou pode estar na quarta, ou na terceira, ou na segunda, ou na primeira. Então tem 5 opções para isso aí. Olha só. Então eu estou começando aqui a minha resposta. Então esse caso aqui, esse formato aqui, eu tenho 5 resultados possíveis para esse formato. Ok? E para esse aqui? Tá? Pessoal, é o seguinte. O que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo ver de quantas maneiras eu posso ordenar, isto é, pôr em ordem, 5 números. Né? Eu tenho 5 números aqui. De quantas maneiras diferentes eu posso ordenar 5 números? Opa, isso daí me faz pensar numa permutação simples de 5. Né? De quantas maneiras eu posso ordenar 5 números? Permutação simples de 5. Só que aqui tem um porém. Seria uma permutação simples de 5 se esses números fossem todos diferentes. Mas eles não são todos diferentes. Eles têm elementos, têm números repetidos aqui. O 2 aparece 2 vezes e o 1 aparece 2 vezes. Então não vai ser uma permutação simples, vai ser uma permutação com repetição, né? Onde você está justamente informando que existem elementos repetidos. Então vai ser uma permutação de 5, porque você está permutando 5 números, com repetição de 2 e de 2. Tá? Por que de 2 e de 2, Caú? Porque tem 2 que são iguais e tem outros 2 que são iguais. Então, olha só, vai ficar assim, ó, permutação de 5, aí a gente bota lá em cima, com repetição de 2 e de 2. Tá? E veja como aqui eu posso usar o mesmo raciocínio. De quantas maneiras eu posso ordenar isso aqui? Eu estou querendo ordenar 5 números, permutação de 5. Mas não é uma permutação simples de 5. Por quê? Porque tem números repetidos. Então é uma permutação de 5 com repetição de 2 e de 3, porque eu tenho 2 que são iguais e eu tenho 3 que são iguais. Então é uma permutação de 5 com repetição de 2 e de 3. Então vamos lá, vamos desenvolver. Aí o 5 eu só vou repetir. Caú, eu sei calcular, até porque nós vimos na questão 15, a questão anterior, uma permutação simples, por exemplo, de 5. Permutação simples de 5 é o fatorial de 5. Mas como é que calcula, Caú, uma permutação com repetição? Né? É o seguinte, permutação de 5 com repetição de 2 e de 2 vai ser o fatorial de 5, olha como está lembrando a permutação simples, só que dividido pelo fatorial de 2 e pelo fatorial de 2. Vou usar o mesmo raciocínio aqui. Permutação de 5 com repetição de 2 e de 3 vai ser o fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 2 vezes o fatorial de 3. Olha só, esse 5 eu só repeti. Permutação de 5 com repetição de 2 de 2. Fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 2 vezes o fatorial de 2. Aqui, permutação de 5 com repetição de 2 de 3. Fatorial de 5
sobre fatorial de 2 vezes fatorial de 3. Como é que eu calculo isso? Bom, fatorial de 5 você sabe que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1 não precisa botar porque é o elemento neutro da multiplicação. Então eu vou substituir esse 5 por 5, eu vou substituir esse fatorial de 5 por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vou substituir esse fatorial de 2 por 2 vezes 1, que é 2. Né? Então vou substituir isso aqui também por 2. E aqui é interessante. Fatorial, não tem um fatorial de 3 embaixo, né? Aí vê, fatorial de 5, eu posso dizer que é 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3. Vou fazer isso. Vou substituir o fatorial de 5 por 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3. Ó. Então, ó, aqui eu fiz o que eu disse que eu ia fazer. Ó. Fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Nem quis botar o 1. Fatorial de 2. 2 vezes 1 que é 2. Fatorial de 2. 2 vezes 1 que é 2. Aqui, fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes fatorial de 3. Ô, Caú, que história é essa de 5 vezes 4 vezes fatorial de 3? Fatorial de 5 para mim, Caú, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá, e veja se não está a mesma coisa aqui. 5 vezes 4 vezes... O que é o fatorial de 3? Não é 3 vezes 2 vezes 1? Então, no final das contas, o que você tem aqui? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É a mesma coisa. Sim, Caú, mas se é a mesma coisa, por que você escreveu desse jeito? Porque eu tenho um fatorial de 3 embaixo, aí eu posso cancelar esse fatorial de 3 aqui com o fatorial de 3 embaixo. Né? Aí fica 5 vezes 4 dividido por 2. E aí eu posso simplificar esse 4 com esse 2, porque 4 dividido por 2 dá o quê? Dá 2. Então, só vai sobrar um 2 aqui em cima multiplicando 5. Aqui eu posso simplificar também, ó. 2 vezes 2 dá 4. Aí eu posso simplificar esse 4 aqui com o 4 de cima. Afinal, 4 dividido por 4 dá 1. Então eu posso simplificar. E esse 1 eu nem preciso escrever porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. E como tudo aqui é multiplicação, eu nem preciso dele. Então olha só. Fiz os cancelamentos. Ó. Fatorial de 3, cancelei com o fatorial de 3. 4 dividido por 2 dá 2. Então sobrou 2 em cima. Né? E aqui o cancelamento que eu falei. Né? 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, o que eu vou ter? 5, né? Aqui, 3 vezes 2 dá 6, aí vai ficar 5 vezes 6, que vai dar 30. E aqui ficou simplesmente 5 vezes 2, que dá 10. Então, vai ficar 5 mais 30 mais 10. Olha só, fiz aqui, 5 mais 30 mais 10. 30 mais 10 dá 40, 40 mais 5 dá 45. Ó, então... de quantas maneiras diferentes Zinza pode fazer isso, né? De 45 maneiras é a letra C, tá? Só um detalhe, pessoal, eu poderia ter usado também permutação com repetição aqui, tá? Eu não usei porque eu não senti necessidade, achei que era fácil contar, né? O 1 pode estar aqui, 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 aqui ou aqui, 5 maneiras. Mas eu poderia ter calculado com permutação com repetição. Eu tenho 5 números. De quantas maneiras eu posso ordenar? Permutação de 5. Só que desses 5, 4 são iguais. Então vai ser uma permutação de 5 com repetição de 4. Aí vai ficar o fatorial de 5 sobre o fatorial de 4. E se você fizer essa conta aí, você vai ver que vai dar 5. Ok? Então, esse cálculo aqui eu também poderia ter usado permutação com repetição. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.